vida. E hoje a gente vai continuar nessa temática sobre as emoções, mas falando sobre o peso do passado. Amém. Que tem sido para muitas pessoas uma barreira para seguir, né? Para continuar tendo uma vida plena. E a gente vai entender isso um pouquinho hoje. Você já viveu uma situação tão marcante que dividiu a sua vida entre antes e depois? Uma situação tão dolorosa, tão sofrida, que você fala, poxa, depois que aquilo aconteceu, minha vida ficou dessa forma. Depois que aconteceu aquilo, aquele acidente ou aquela perda, a minha vida ficou dessa forma. Já se sentiu numa situação dessa? É quando uma situação que aconteceu lá atrás, ela ainda determina a nossa vida no hoje. Mas será que essa é a maneira correta de se viver? Será que essa é a melhor maneira de seguir? Carregando algo que ficou lá atrás, até hoje? Enfrentar e superar essas marcas é um passo essencial para uma vida mais equilibrada e feliz. O que significa que eu não vou fingir que aquilo não aconteceu, porque foi algo marcante, mas eu vou pegar aquela situação e transformá-la numa situação diferente. A minha vida não vai parar ali, não é a estágio final, eu ainda tenho que viver. Amém. O nosso cérebro é realmente uma máquina. E por ser uma máquina tão extraordinária, criada, né, pelo nosso Deus, ela acaba sendo também uma forma de defesa. Então, muitas das coisas que acontecem, o nosso cérebro tenta nos defender, nos proteger. Você, se eu te perguntar uma situação que você viveu quando você tinha 1 ano de idade, você consegue dizer? Não. Por que não? Porque você não lembra. Mas por que você não lembra? Isso foi o que você viveu. Foi 1 ano da sua vida. Sabe por que você não lembra? Porque toda criança ela passa por algo chamado amnésia infantil, que é um período da infância que o cérebro ele acaba rejeitando, ele esquece. Então, por isso que você não lembra sobre essa situação. Mas isso só tem que acontecer na infância. Só que algumas pessoas passam por uma situação tão traumática que o cérebro tenta fazer a mesma coisa, fazer com que você passe por uma amnésia. Então, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram violentadas, que sofreram agressões. O seu cérebro ele é tão potente, uma máquina tão extraordinária, que pode fazer você esquecer aquela situação. Uma pessoa que te fez muito mal, mas você esquece. Você encontra aquela pessoa na rua anos depois e fala, estou me sentindo mal, estou com uma tristeza, você nem sabe por quê, mas os sentimentos eles ainda estão ali, porque o cérebro ele não apaga, ele não deleta aquilo que aconteceu, já não tem, perdi já. O cérebro ele não deleta. A média de pensamentos diários de uma pessoa gira em torno de 2.000 por dia. 2.000 pensamentos por dia. Imagina a mente de uma pessoa ansiosa. Quantos? 6,2 mil. O seu corpo, ele sente aquilo. Aí, você fica angustiada, porque você tem que estar ali, porque não funciona. Nós temos raiva assim. Sim, é natural sentir raiva. Tem que dar um soco para cada pessoa, tem. Vontade de dar um soco para a pessoa, às vezes a gente tem. Às vezes sim. Aí, quer dizer, eu passei uma situação de semana assim, pai, tudo, mas depois eu vejo gente tendo um pouco, com a cabeça, e eu vi que as pessoas ficaram tudo me amigas. Conseguiram seguir em frente apesar dessa situação. Como você lida com a situação. Exatamente. E é exatamente assim que acontece. A nossa mente ela vai registrar tudo, é igual um computador. Você escreveu um negócio, ele salvou, ele não deleta mais. A nossa mente é a mesma coisa, ela não apaga. Algumas memórias elas são cruciais, que não podem ser esquecidas. Então, quantas vezes você já passou por aquela situação que você falou, eu queria apagar isso da minha vida? Queria nunca ter vivido isso. De fato, são situações tão dolorosas que a gente quer apagar. Mas algumas memórias são cruciais. Elas nos protegem do quê? De erros futuros.
São as nossas experiências que fazem nós sermos quem somos. Se hoje eu sou desse jeito, se hoje eu penso assim, se eu escolhi estudar psicologia, se eu escolhi me casar, tudo isso são frutos das experiências que eu tive. Então, se você apagar qualquer coisa do seu passado, você deixa de ser um pouquinho você, mesmo as coisas que são dolorosas. Pode falar. Eu queria poder apagar o que passei no passado, mas eu não consigo. Não consigo, me dói muito. Eu com a minha mãe, sabe? Ela morreu para muitos desses anos, mas eu não consigo apagar aquilo do dia a dia. Senhor, parece que eu mente, mas eu não consigo. Principalmente a mãe, que é uma figura de amor, de proteção, né? Então, quando a gente passa por situações assim dentro da família, é mais doloroso ainda. E tem como a gente se curar disso assim. Sábado eu vou falar sobre o perdão. Esse cara está falando há um pouco, o índice maior de trauma são de relacionamento de pais para filhos. Com certeza. Com certeza. Eu passei e eu superei, entendeu? Porque quando eu era criança, minha mãe me espancou muito, não só eu, como meus irmãos, minhas irmãs, e eu superei. Hoje, nessa época, até a escola achava que ensinar era a forma só. Até a escola achava que eles eram me ensinar. E a minha mãe espancou a gente. Isso é um ponto. Hoje eu perdoo ela, porque ela foi através dela do Brasil, foi ela que me amou. Sim. Foi ela que deu tudo. Sim. Foi ela que me deu tudo. Muitas pessoas erram tentando acertar. Quando a gente entende isso, fica um pouco mais fácil de a gente perdoar, né? Da gente entender. Mas perdão é só no sábado que vem. Calma, segurar. Sábado que vem. Vamos à Bíblia? Nós vamos estudar um pouquinho da história, relembrar a história de Noemi, no livro de Ruth, que foi uma pessoa realmente marcada por muito sofrimento. Livro de Ruth, no capítulo 1. É tão pequenininho que às vezes você procura e as páginas estão até grudadas. Mas está antes de 1 Samuel, depois de Josué. Não, depois de Juízes. É o capítulo 1. Eu vou ler com vocês o verso 1 ao 5, tá bom? Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, que são da tribo de Efraim, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, aos quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que situação, hein? Difícil. Muito difícil. Eu nunca passei por uma situação dessa. Perdi pessoas importantes, mas a gente está falando de uma época aqui em que a mulher, ela tinha valor porque ela era casada e porque tinha filhos. E aí essa mulher não era mais casada porque o marido morreu e não tinha mais filhos porque os filhos morreram. E pior, os filhos já estavam casados. Então não era uma viúva, eram 3 viúvas. Que situação? É uma situação de sofrimento ou não? É uma situação que marca a vida de uma pessoa ou não? Era a situação de Noemi, que era uma serva de Deus, mas que estava passando por esse sofrimento. A história nos mostra que mesmo em meio a dificuldades, laços profundos e afetuosos podem surgir, porque a história continua. É aí que entra Ruth. Se a gente for, não vamos ver agora, vamos ver mais para frente. Se a gente for mais para frente, a gente vê que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor manda pessoas para nos ajudar. Amém. A gente não está desamparado. O Senhor cuida de nós e
nos usa para cuidar de outras pessoas, para abençoar outras vidas. Foi demais. Até sábado eu acerto esse aqui, gente, prometo. Ele dispara mesmo. Deus também vê além das aparências e reconhece seu verdadeiro valor. Você crê nisso ou não? Sim. Imagina aquela mulher, numa sociedade em que ela estava, em que ela não tinha valor, em que naquele momento tudo que ela construiu foi uma vida, foi um casamento, os filhos criados, tudo que ela construiu se foi. Como que estava o sentimento dela? De que ela tinha utilidade, o sentimento de eu já sou velha. Vamos ler o relato? Sim. A partir do versículo 19. Perdão. Vamos continuar no versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Amém. Como vós usaste com os que morreram e comigo. Então o que estava acontecendo? Ela não era de Moabe, ela era de Judá, de Judá, povo de Israel. Então ela falou, meus filhos morreram, vamos fazer assim. Vocês que são aqui de Moabe, cada uma volta para a sua família e eu vou embora. Só que em que situação que ela ficava? Uma senhora já idosa, sem ninguém para cuidar dela, qual era o destino dela? Ela sofrer, provavelmente morrer, passar fome. Então, diante daquela situação, a resposta das noras foi, vamos continuar. Verso 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Ou seja, ela estava sofrendo, pensando, eu não tenho futuro para dar para vocês. Vocês ainda estão novos, vocês conseguem casar de novo, mas eu não tenho nada para oferecer. Voltem para a casa de vocês. O 12. Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Então ela está falando assim, mesmo que eu tivesse hoje a condição de engravidar e ter filho, vocês iriam esperar eles crescerem para casar com vocês? Não tem como eu dar um futuro para vocês. Ela sempre muito preocupada. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim é amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, como desde se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, verso 15, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Amém. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. É um lindo relato. Ela não só estava aceitando a Noemi para cuidar dela, mas ela estava aceitando a Deus. Ela estava se reconhecendo como uma filha de Deus que seguiria o povo escolhido do Senhor. Amém. A Noemi não reconhecia o seu valor naquele momento. Ela passou por uma situação, como eu falei, que foi assim um marco. Antes a vida dela era uma e agora a vida dela era outra. E ela estava carregando aquele sofrimento. Não, meu destino é a morte, sigam a vida de vocês. E Ruth falou, não, eu vou com você, eu vou cuidar de você, esse não é o fim. O seu Deus vai ser o meu Deus e Ele vai prover para a nossa vida. Amém. Jeremias 5 diz, antes de formar no ventre eu escolhi. Sua vida não é definida por adversidades. A gente sabe que nós vivemos um mundo de pecado e que sofremos as consequências dos nossos erros e às vezes do erro de outras pessoas. Então, assim, Deus sabe aquilo que Ele permite. E a Bíblia é clara em dizer que Ele não dá prova que a gente não seja capaz de suportar. Porque o nosso Deus é justo. E seria injusto de te dar uma provação que você não suportaria. Então, lembre que nenhuma adversidade define a sua vida.
Qualquer situação de tristeza, de sofrimento, você pode pegar aquela situação e seguir adiante. Amém. Seguir em frente, amém? Você é precioso aos olhos de Deus e digno de honra. Isaías 43:4. Pode anotar esse versículo num momento de provação, num momento de dor, para que você se lembre. São palavras do próprio Deus. Você é precioso aos meus olhos, digno de honra. Amém. É hora de mudar a maneira como você se vê e começar a se enxergar através dos olhos de Deus. A Noemi, ela não estava conseguindo naquele momento. Ela estava tão na dor dela, tão preocupada com aquela dor, no futuro, o que vai ser, que ela esqueceu de quem ela era filha. Esqueceu quem era o Deus dela, que era o Deus que provê, o Deus que cuida. Ela estava voltando para Belém porque ela ouviu boatos de que lá tinha pão. Então Deus estava provendo, mas ela não estava conseguindo enxergar isso. Os problemas não podem ser maiores que o nosso Deus. As nossas dificuldades não podem ser maiores que o nosso Deus. Amém. É interessante que a história de Noemi é o que nós estamos passando. A gente vê que nós chegamos até aqui, foi por quê? Nós passamos por um processo, né, de problemas, e aí estamos vendo que nós precisamos vitoriosos, porque simplesmente estamos deixando de viver como Deus quer. Exatamente. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. O Senhor vai à nossa frente. É, mas é difícil, parece que não vai, assim, nós não vamos ser daquele buraco correndo, mas aí o Deus que nos dá para a frente. Sim. Mas como a gente realiza essa mudança? Porque não é fácil. Cada um sabe aqui a sua situação. Cada um sabe aqui onde cala perto, onde dói. E não é fácil a gente dizer, vou ignorar o que aconteceu e seguir em frente. Não. Mas há um caminho. Primeiro passo. Salmo 139, 23 e 24. Vamos ler? Cento e 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o primeiro passo qual é? Orar. Abrir o coração a Deus. Falei, né? Eu sou psicóloga, mas o melhor psicólogo é aquele que já sabe o que você vai falar antes de você falar. E conhece o íntimo do seu coração. Então, o primeiro passo é conversar com Deus. Não com dedos, não com, Senhor, vosso soberano, não. Ele olha e fala como um amigo. Pai, Senhor, está doendo, estou sofrendo, foi horrível passar por aquilo, nunca mais eu quero passar por isso de novo. Dói por isso, dói por isso, dói por isso, e abre o coração a Deus. E só dali, só de sair daquela oração, a gente já se sente renovado, né? Ele cuida. Existe vários tipos de depressão. Tem uma que a pessoa escuta a voz, você não vai olhar, por que você não ensinar? A minha é do jeito de vontade de fazer nada. Você perde o ânimo, não fazer nada. Eu entreguei na mão de Deus, eu sei que Deus, Ele vai me curar. Vai ser o tempo dele, não o meu. Vai ser o tempo dele que eu espero. Exatamente. Tá certo. E a sua parte é entregar, abrir seu coração a Deus, pedir para que Ele guie, porque o Senhor tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Certo? Ele vai nos guiar. A prática que eu faço é o seguinte: eu vou passear, ando de bicicleta, faço exercício, faço caridade, entendeu? Exatamente. Ajudo as pessoas, entendeu? E o segundo passo é a gente escolher seguir adiante. Por que escolher? Porque tem que ser uma atitude. Tem que ser uma decisão. Se a gente se entrega à dor, tá bom. Se a gente se entrega como Noemi fez, não, vai você, eu vou ficar, vou morrer sozinho. Se a gente se entregar, não tem para onde ir mais, não tem mais o que fazer. Escolha seguir adiante. Vamos ver Filipenses 3, 13 e 14. Eu sigo para o alto. Filipenses 3,
3, 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, se mesmo diante de maiores diversidades você não encontrar nenhum motivo para seguir, seu alvo é Cristo. O nosso alvo é o céu ao lado do nosso Senhor. Então, mesmo que você não ache na sua vida um motivo para seguir, lembre que você tem um Criador que está esperando por você, que te ama verdadeiramente, como a música que a gente cantou. Ele não se cansa de amar. Ele nos ama pessoalmente. Ele é o Cordeiro de Deus, entregou o seu sangue. A gente não vale nada, a gente não vale qualquer coisa. A gente vale até a última gota do sangue de Jesus. Então, escolha seguir adiante, se não por você, por Ele. Mesmo que uma mãe viesse se esquecer, nossa filha não se esquece. Na psicologia, tem como esquecer alguma coisa que ajuda a esquecer algo que te fez muito mal? Não, a gente nunca vai trabalhar para esquecer. Como eu falei, as experiências moldam quem nós somos. Então a gente trabalha para o que a gente chama de ressignificação. É a gente pegar uma situação e dar um novo significado. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por uma situação traumática de estupro, foi abusada, ela pode trabalhar para ressignificar. E no futuro, ela ser uma pessoa que cuida de mulheres que foram abusadas. E com a experiência dela, ela vai conseguir consolar, confortar, proteger. Então ela pegou aquilo que ela fez e deu um novo significado. Não vai ser uma dor, vai ser uma motivação, vai ser uma missão. Então é dar um novo significado. É verdade, porque você vê como chega uma pessoa, uma pessoa de ajuda, você fala, você não sei exemplo, você está sempre esperando. Aí a pessoa vê que você, ela passou a vida ali. Então você não passa o mesmo problema que cada um. Quantas vezes a gente foi fazer alguma ação da ASA, você estava um dia, foi horrível, péssimo, você chegou aqui na igreja, começaram a chegar as pessoas para pegar a cesta básica, cadê seus problemas? Você esquece, na mesma hora. Porque naquele momento a sua prioridade é servir, é cuidar. Amém. Quando você vai fazer algo, com certeza o criado vai estar. Exatamente. Então não é só você que está doando, você também recebe. Amém. E o terceiro passo, se necessário, busca ajuda. Como a irmã falou, tem algumas coisas que são muito difíceis. Então, não procura ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, para você poder conversar, elaborar aquela situação, falar como você se sente, para que isso vá, aos poucos você vai conseguir soltando isso. É interessante, algumas coisas marcaram a minha vida. Interessante, sabe? Aí eu só me descobri que aquilo foi comigo, aconteceu comigo por causa da potencialidade que foi a palavra de Deus. Aí fala muito, né? No tempo, não tinha mais coisa. Aí fala, psicólogo, psiquiatra. Tá direto, sim. E eu vi, e cara, eu ficava assim, eu ia ter uma coisa do meu pai. Você começa a entender. Aí eu, sabe assim, eu não tenho raiva que ela dentro do carro e eu depois eu descobri, e não quando eu era no momento que eu não estava ciente do que estava acontecendo. Mas mesmo não estando ciente, não estando consciente, a gente sente, a gente sofre. Exatamente. Vamos ler 24, 14 a 17? Em que tanto Noemi quanto Ruth, elas ressignificam, dão um novo significado para a situação delas. Ruth, no capítulo 4, verso 14 a 17. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja amado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois pela tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele.
As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Amém. Gente, ela não só encontrou pão em Israel, como encontrou um marido que lhe deu filhos, um marido muito rico. O que podia casar com ela não quis. Aí o outro foi atrás e falou: não, então me dá que eu caso. O homem ainda brigou por ela, gente. Amém. Que bênção. O Senhor proveu ou não proveu? Proveu. O Senhor cuida ou não cuida? Noemi, na sua velhice, o que ela disse para as noras? Eu não vou dar filhos para vocês, não vou dar netos para vocês, vocês não querem nada de mim. E no final, a Ruth só encontrou Boaz porque era da família de Noemi. Então foi através dela, sim. Elas conseguiram dar um novo significado. E Ruth simplesmente entrou para a genealogia de Jesus. Então quando fala também, né, que vai ser o seu resgatador, o seu restaurador, a gente já vê Jesus ali. Amém. Porque por essa descendência, elas foram abençoadas. Amém. O papel crucial de Noemi é inserir Ruth na genealogia de Jesus. Deixou uma marca profunda em muitas gerações. Então, qual vai ser a base para gerir a sua vida diante de tudo que você ouviu? São as histórias do passado? Do É o que presente. você aconteceu lá atrás? Ou o que Deus está falando hoje por meio da palavra? De que a gente pode dar um novo significado. Então vamos ficar de pé? Vamos. Vamos agradecer a Deus. Nada é melhor do que verdadeiramente seguir adiante, sendo guiado por Cristo. Amém. Esse é o momento da gente pegar aquilo que foi no passado, entender que a gente não está preso aqui e seguir adiante no nosso alvo é Cristo. Amém. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Obrigado porque o Senhor nos fez entender o valor que nós temos aos teus olhos. Obrigado. E ajude-nos, Senhor, a nos enxergarmos por esse valor também. Ajude, Senhor, que a gente supere cada situação que passamos. Sabemos, Pai, que o Senhor, em sua infinita sabedoria, permite algumas coisas para que a gente lembre que somos dependentes de Ti. Obrigado. E que nenhuma dessas situações faça com que a nossa fé vacile, mas aumente a nossa confiança em Ti. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.